Breaking news, notícia de última hora, gente, tá? Finalmente, gente, tá? A notícia tão aguardada, tão esperada por Jair Messias Bolsonaro acaba de ser confirmada direto do STF, gente. Tá aqui a notícia tão esperada, tão aguardada. Hoje é dia de comemorar, gente, tá? Hoje é dia para soltar champanhe, tem que soltar fogos, tem que comemorar. Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o clã Bolsonaro, todo mundo tá comemorando, gente, tá? Porque finalmente Deus tocou no coração do ministro Alexandre de Moraes e ele acabou, gente, tá? De conceder a tão aguardada prisão domiciliar para Bolsonaro, gente, tá? Eu vou trazer todos os detalhes aqui dessa informação. Notícia, né, direto do hospital também. Quando que Bolsonaro já vai para casa? Quando que ele deixa a prisão? Quando que ele vai para casa? Ele ainda vai continuar no hospital? Já vai direto para casa? Michele Bolsonaro acabou de fazer uma postagem, inclusive enigmática, sobre a reunião. Inclusive, a Michele Bolsonaro teve reunião, saiu sim a reunião. Michele Bolsonaro teve reunião com Alexandre de Moraes. Logo em seguida, ele veio aqui e anunciou, gente, tá? Determinou, concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Inclusive, gente, tá? André Mendonça, a informação que acaba de chegar aqui, que o ministro André Mendonça acabou de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer tudo, gente, absolutamente tudo o que acabou de acontecer. Simplesmente é a melhor notícia do ano, gente, tá? Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Vejam só aqui, ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Então tá aqui, gente, tá? A notícia mais esperada do ano. Soltura de Jair Messias Bolsonaro, prisão domiciliar do Bolsonaro. Moraes determina prisão domiciliar a Bolsonaro após internação e 2 meses na Papudinha, gente, tá? Aqui, ó, olha a data, olha a hora. Isso aqui acabou de ser confirmado direto do STF, gente, tá? É breaking news, é notícia de última hora. O ministro Alexandre de Moraes do STF atendeu a um pedido da defesa e concedeu hoje prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa do suposto golpe. Então tá aqui, após a internação hospitalar do ex-mandatário em função de pneumonia, a solicitação teve parecer favorável da PGR, né, gente, tá, do Paulo Gonet. Bolsonaro foi preso e tal, como mostrou o Globo, aliás, de Bolsonaro vinham realizando, né, uma ofensiva junto ao ministro do STF. E agora, gente, tá, é oficial. O Alexandre de Moraes acaba de conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro. De acordo com a última petição dos advogados, relatórios médicos, os médicos pediram, os aliados do Bolsonaro pediram, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, 175 parlamentares, próprios ministros do STF, após tanta ofensiva, gente, tá? Tanta pressão, o Alexandre de Moraes acabou cedendo, gente. Inclusive tá aqui também, ó, na Folha de São Paulo. Saiu também na Folha de São Paulo, gente, tá? A notícia que acabou de ser divulgada. O Moraes autoriza prisão domiciliar para Bolsonaro. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, Fabiana, tudo bem, tá? Eu tô vendo aqui que agora o Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar para Bolsonaro. Quando que ele vai para casa? Quais são as informações que tem direto do hospital? Vou trazer tudo aqui para vocês. Tá aqui, gente, tá? A notícia mais aguardada, mais esperada do ano foi confirmada, tá aqui na imprensa. Alexandre de Moraes, enfim, concedeu a prisão domiciliar para o Bolsonaro. Mas antes de trazer aqui todos os detalhes dessa soltura do Bolsonaro, como que vai acontecer, se é nas próximas horas ou se ele ainda vai ter que ficar no hospital, para onde que ele vai, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Tô com saudade, né? Caio Coppola andou sumidinho, mas voltou, gente. Voltou e voltou com tudo. Voltou metendo o pé na porta e partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, assim, ó, sem dó e nem piedade, gente, tá? Um vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Caio Coppola acaba de destruir Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sem dó e nem piedade. E bateu forte, gente. Caio Coppola bateu forte, principalmente no ministro Alexandre de Moraes. Assistam.
Precisamos falar sobre a impopularidade do Supremo Tribunal Federal. 6 em cada 10 brasileiros dizem não confiar no STF. A avaliação negativa sem precedentes foi apontada por uma pesquisa da Atlas Intel em parceria com o Estadão, divulgada na última sexta-feira. O resultado do levantamento constata a deterioração da imagem do Supremo, agora manchada por suspeitas de participação de ministros da Corte no caso Master, a maior fraude da história do país, responsável por um roubo financeiro que ultrapassa os 50 bilhões de reais. Já vieram a público provas irrefutáveis, reconhecidas pelos próprios envolvidos, de ligações contratuais milionárias entre familiares dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com empresas e operadores implicados no esquema. Talvez por isso, 2/3 dos entrevistados pela Atlas Intel acreditem que há integrantes do STF diretamente envolvidos nos crimes sob investigação. Tanto que para a maioria das pessoas consultadas pelo Instituto, 53% para ser exato, o caso Master não deveria sequer ser julgado pelo Supremo, tão comprometida que pode estar a imparcialidade do tribunal. E aqui vale lembrar um episódio constrangedor da reunião sigilosa entre os ministros, onde foi produzida uma carta assinada por todos os magistrados da corte, manifestando apoio pessoal ao seu colega Dias Toffoli e atestando a inexistência de impedimento ou suspeição para que ele relatasse o caso Master. Isso, apesar do relatório da Polícia Federal apresentado à presidência do Supremo apontar indícios de ilícitos penais, também conhecidos como crimes. Pressionado, o próprio ministro abriu mão da relatoria do caso e, posteriormente, se disse impedido por questões de foro íntimo para julgar o pedido de instalação da CPI do Master na Câmara. É o famoso jeitinho brasileiro em escala institucional. O juiz se afasta por livre e espontânea pressão, mas sem maiores constrangimentos ou consequências. Também não surpreendeu ninguém o fato de que a maior desconfiança da opinião pública se concentra nos 5 ministros mais atuantes na defesa retórica e jurídica do próprio tribunal. Começando pelo senhor Flávio Dino, que, segundo transcrições da tal reunião sigilosa, teria afirmado: "Eu sou STF Futebol Clube", o que é uma pena, porque depois de juiz ladrão, a pior coisa que existe no esporte é juiz torcedor. O fato é que Dino vem tomando decisões que limitam o poder de investigação do Congresso por meio das suas comissões parlamentares de inquérito, como as CPIs do INSS e do crime organizado. O ministro Gilmar Mendes parece compartilhar desse entendimento e impediu a quebra de sigilo de empresas ligadas à família de Toffoli no caso Master. Ironicamente, uma das justificativas do ministro para anular o acesso a essa prova foi abuso de poder. A CPI do Master, assinada por mais de 200 parlamentares, também não contou com o apoio do STF. O ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, rejeitou o pedido de instauração da comissão diante da denúncia de omissão e resistência pessoal do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que, como se sabe, é uma das autoridades na grande esfera de influência de Daniel Vorcaro, sócio do Master e protagonista do escândalo. Mas enquanto os ministros Dino, Gilmar e Zanin parecem atuar contra a revelação de novos fatos sobre os escândalos interconectados do Master e do INSS, outro magistrado, o senhor Alexandre de Moraes, tem focado as suas energias em perseguir e punir as fontes dos vazamentos de fatos passados. Em seus esforços nesse sentido, Moraes já abriu investigação, tocou busca e apreensão, afastou servidores de carreira, prendeu o contador e intimou o presidente da Unafisco, a Associação dos Auditores Fiscais, a depor na condição de investigado por causa dessa fala em uma entrevista. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Pois bem, segundo a Atlas Intel, os ministros do Supremo pior avaliados são Cristiano Zanin, com 55% de avaliação negativa, Flávio Dino, com 58%, Alexandre de Moraes, com 59% e Gilmar Mendes, com 67%. É péssimo para a imagem do Supremo, mas nem se compara aos números de Dias Toffoli, o ministro mais implicado no caso Master, acusado por críticos de embaraçar as investigações e de omitir do público fatos relevantíssimos sobre as suas conexões com as partes investigadas. Toffoli tem 81% de avaliação negativa e sua situação, honestamente, parece insustentável. E se o ministro insistir em permanecer no cargo, vai contaminar ainda mais a imagem da instituição e do homem que o colocou lá, Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez, candidato à reeleição. Se você é empresário e deseja elevar o seu... gente, tá aí. Caio Coppola, gente, simplesmente detonou, esculhambou, humilhou e detonou Alexandre de Moraes e Dias Toffoli sem dó e nem piedade, gente, tá? Tinha muito tempo, né, que ele não aparecia. Caio Coppola, gente. E aí, vocês concordam com Caio Coppola em gênero, número e grau? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E agora, gente, Lula da Silva simplesmente sendo humilhado em Goiânia, gente, tá? No meu estado natal, Goiás, gente, tá? Que gostinho, gente. Bom assistir um vídeo desse aqui, gente, tá? Lula da Silva foi humilhado em evento em Goiânia. Só assistam. Decepciona. Olha, e Goiânia nunca decepciona. Olha só o que o público fez após Gustavo Lima cantar o hino nacional brasileiro. Lula, esse recado é pra você, ó.
Gustavo Lima representou demais e o público aqui da minha cidade de Goiânia representou também. Aqui o PT e o Lula não tem vez. E aí na sua cidade, como que é? E Goiânia... Goiânia não decepcionou e humilhou o Lula, assim, gente, sem dó e nem piedade, gente. Será que o Lula vai acionar todo esse... Gente, ele foi humilhado por uma multidão, gente, uma multidão em Goiânia mandou recado pro Lula, gente. Eu fico me perguntando, né, como que esse Lula, gente, venceu esse último pleito eleitoral? É simplesmente inacreditável. Vamos lá, gente, vamos trazer aqui as últimas informações sobre o Bolsonaro. Agora que Alexandre de Moraes concedeu finalmente a prisão domiciliar para o Bolsonaro, quando que ele vai para casa? Inclusive, Michele Bolsonaro acabou de fazer uma postagem, vou trazer aqui para vocês, após a reunião que ela teve com o Alexandre de Moraes, ó. Bolsonaro tem melhora, mas segue sem previsão de alta, tá aqui. Internado, tá aqui a informação, deixa eu colocar aqui melhor para vocês visualizarem, ó. Internado com broncopneumonia, o ex-presidente Bolsonaro segue sem previsão de alta hospitalar. Segundo informou o boletim médico divulgado pelo DF-Star, nessa terça-feira ele deixou a UTI na noite de segunda, dia 23. Os médicos afirmam que Bolsonaro apresentou uma melhora clínica no período, né? O tratamento do ex-presidente, que agora está em quadro da unidade de saúde em Brasília, continua sendo feito com antibióticos administrados na veia e inclui fisioterapia respiratória e motora, gente. Então, a melhora no quadro de saúde do ex-presidente, completou 71 anos, se dá em um momento de expectativa. A expectativa já aconteceu. Essa matéria foi publicada um pouquinho antes da decisão do Moraes. A expectativa aconteceu, gente, tá? A melhor notícia saiu. Inclusive, a Michele Bolsonaro fez uma postagem enigmática assim que ela saiu da reunião com o Alexandre de Moraes. Michele faz publicação enigmática após encontro com o Moraes. Ela disse o seguinte: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou nesta terça-feira uma mensagem enigmática em seu Instagram, afirmando que nem toda provocação merece resposta. A postagem ocorreu após sua visita ao ministro Alexandre de Moraes na última segunda-feira, nessa segunda-feira. O encontro teria gerado incômodo entre aliados que diferenciam sua atuação de Flávio, que integra a defesa do pai. Quando a ignorância ultrapassa o bom senso, o silêncio passa a ser uma forma de sabedoria. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda provocação merece resposta, afirmou a líder do PL Mulher. Antes, ela respondeu à publicação com uma citação de Billy Graham, evangelista norte-americano. Tá? No deserto, você descobre 3 coisas: quem é amigo, quem é você e quem é Deus. E principalmente quem é inimigo, gente, porque ela realmente está sendo muito atacada aí. Ah, Michele Bolsonaro não está fazendo campanha, não está participando, não está ajudando o Flávio Bolsonaro. Gente, Michele Bolsonaro agora preocupada com o Bolsonaro em casa, soltura de Bolsonaro, prisão domiciliar. Claro que ela vai ajudar o Flávio Bolsonaro, afinal de contas, quem que indicou o Flávio Bolsonaro? Foi o Bolsonaro, gente. Claro que a grande preocupação dela é a vida do Bolsonaro, a saúde do Bolsonaro em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, né? Deus em primeiro lugar, Bolsonaro, claro, a saúde do Bolsonaro. E agora, com o Bolsonaro em casa, que o Alexandre de Moraes acabou de recuar, voltou atrás da decisão, concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. O Bolsonaro agora estando em casa, né, com todos os cuidados que ele merece, agora Michele Bolsonaro pode aí começar na luta para ajudar o Flávio Bolsonaro a aniquilar Lula da Silva, gente, tá? Eu separei uma outra informação aqui do Mendonça, que peitou Moraes, mas vai ficar pro próximo boletim, até daqui a pouco. E aí, gente, estão comemorando? Vocês estão felizes? Coloca aqui embaixo nos comentários, finalmente saiu a notícia tão aguardada, a melhor notícia do ano para o Bolsonaro. Até daqui a pouco.